já mais sem delongas, se abrisse a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 21, de 1 a 6. Se abre a sua Bíblia, você liga a sua Bíblia, Êxodo 21, de 1 a 6. E esse sermão, queridos, a gente estava umas 3 semanas numa reunião dos nossos pastores aqui, e aí o pastor Fabiano trouxe uma devocional em cima desse texto, e eu amei demais. Eu falei assim, tem que pregar nesse texto. Aí eu liguei para o pastor Fabiano, só vai pregar nesse texto? Ele falou assim, não vou não. Aí perguntei o Tiago, também não vou não. Aí perguntei aos pastores, não, a gente não vai não. Eu disse, não, então eu vou pregar nesse texto. Então vocês não pregam não, que eu vou pregar. Então esse texto aqui, né, Êxodo 21, de 1 a 6. Se eu tivesse que dar um tema, eu daria assim, eu amo o meu Senhor. Diga para você assim, eu amo o meu Senhor. Diz mais forte para você mesmo, eu amo o meu Senhor. Amém. Êxodo capítulo 21, de 1 a 6. Vamos lá? NVI? Então vamos lá. São essas as ordenanças que vou estabelecer para o povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade. Se porém chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencem ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o Senhor dele o levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Até aqui. Queridos, se você observar esse texto, você vai perceber que esse texto aqui ele não é literal. Por quê? Porque hoje nós não vivemos na escravidão, amém? A gente não vive, não é a nossa época, era a época lá do povo de Israel, dos hebreus, era aquela cultura, não é mais a nossa época. Mas o fato de não ser literal não quer dizer que não tenha utilidade para nós. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi, amém? Por exemplo, 1 Timóteo 5,18 diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando trigo ou grão. Por que ele fala isso? Porque era comum naquela época, uma época de pecuária, o que eles faziam? Os fazendeiros fechavam a boca do boi, amordaçavam, para quê? Para o boi trabalhar mais tempo, porque se o boi não tivesse a boca amordaçada, ele parava toda hora e ficava comendo, então o serviço não rendia. Então o que eles faziam? Amordaçavam o boi. Então o Senhor coloca lá na lei, não amordaça o boi. Por quê? Ele está falando do boi? Não, irmão, não está falando do boi não, está falando de mim e de você, amém? Não estou falando aqui que alguém aqui é boi, eu estou falando, você está entendendo aqui? A gente não é boi, está falando para nós. O que ele está querendo dizer? Que todo mundo que trabalha é digno do seu salário, pegou? Então, é isso que ele está falando para nós. Então, queridos, naquela época, era comum, quando uma nação guerreava com a outra, e essa nação perdia a guerra, a nação que perdia se tornava escrava da nação que ganhava. Mas não era comum um hebreu ser escravo de outro hebreu, não era comum. Quando é que isso acontecia? Quando esse hebreu tinha uma dívida. Às vezes ele tinha uma dívida e não conseguia pagar, aí ele se tornava escravo daquele outro hebreu, mas ele só podia ser escravo durante 6 anos, no 7º ano, pela lei, ele tinha que ser liberto, independente se pagou ou não, tinha que ser liberto. E um escravo hebreu, ele tinha que ser bem tratado,
Não podia ser tratado igual escravo, tinha que ser bem tratado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você conhece gente que deve agiota? Aqui em nome de Jesus não tem ninguém assim, irmão. Você é um povo próspero, a gente próspera não pega dinheiro com agiota, não. Mas eu conheço gente que deve agiota. E essa pessoa, ela se torna escrava do agiota, não é assim? Ele trabalha para pagar juros. Você conhece gente que tem uma televisão de 45 e quer comprar uma de 75? Eu estou querendo comprar uma televisão de 75 polegadas, de Copa do Mundo, final da Libertadores, ver o Flamengo ganhando, mas minha mulher não quer deixar, porque ela falou que tem outras prioridades, ela não quer deixar, mas tem gente que quer e compra, e às vezes não está podendo comprar, não tem gente assim? Aí ele se torna escravo daquelas prestações, e Jesus revelou que é para comprar televisão para mim, porque minha televisão queimou. Eu falei, amor, a revelação de Jesus. Não, lá no quarto tem outra, bota na sala. Você não está deixando Jesus cumprir. Então, mas a gente às vezes acha que é Deus, e a gente compra um trem, compra outro, e a gente se torna escravo do trabalho, para a gente pagar aquilo que a gente não podia comprar. Não é assim? Você conhece gente que deveria andar de Fusca e está andando de Corolla? Está quase passando fome, se torna escravo do trabalho para pagar uma coisa que ele não era para ele ter. Então tem um texto na Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, que fala de uma viúva, que o marido morre e deixa uma dívida, e ela não tinha condição de pagar, e os credores foram até a casa dela, e queriam levar os filhos como escravos. Conhece essa história? Nós vamos levar os meninos como escravos. Você vê que era comum isso. Tem outra história também lá no Egito, lembra? Quando houve fome no Egito, e o povo passou fome, o povo começou a comprar comida, daqui a pouco acabou o dinheiro, e o povo foi até o faraó e falou assim, a gente não tem mais nada, então a gente quer se entregar como escravo. Então, queridos, é desse jeito. Aí você vai ver que aqui existe um motivo de servir o Senhor como escravo. Eles serviam não porque eles queriam, mas por obrigação e por necessidade. Tem muita gente que está na igreja às vezes e está servindo o Senhor por obrigação. Tem muita gente que está aqui e serve, mas ele não quer servir. Sabe por que ele não quer servir? Porque ele serve de qualquer jeito. Quem serve de qualquer jeito está fazendo por obrigação. Tem muita gente assim. Tem muita gente servindo por interesse. Ele está querendo uma bênção, está querendo um milagre. Eu conheço gente que quando o milagre vem, ele abandona Jesus. Eu conheço gente também, que quando o milagre não vem, ele abandona também. Então ele está servindo por interesse. Eu lembro da nossa igreja, que uma pessoa falou comigo assim, vou abandonar Jesus. Você vai abandonar por quê? Vou abandonar que está tudo dando ruim na minha vida. Eu falei assim, você não entendeu o evangelho não? Então você está servindo Jesus por interesse? Você não serve Jesus pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E tem muita gente assim, tem filhos, que eles nascem, a gente aqui na igreja, igual os meninos que nasciam lá com os pais na escravidão, nasciam no meio do povo, e os meninos crescem na igreja, e muitos não convertem, e nem sabem por que está ali. Tem muita gente assim, tem muita gente servindo o Senhor por causa de um cargo. Você conhece gente assim? Um dia desse eu precisei tirar uma pessoa de um cargo lá na igreja, o cara entrou em depressão, irmão. Já tem 3 semanas que eu sento para conversar, porque quer sair da igreja. Deprimido, parece que eu matei ele. Você conhece gente assim? Tem gente, se você tirar o cargo dele, ele abandona a igreja, sabe por quê? Ele está servindo a Deus pelo motivo errado. Então tem muita gente assim. Tem muita gente que está aqui, mas não é apaixonado. Ele chega no horário em todo quanto é lugar, mas o único lugar que ele chega atrasado é na casa do Senhor. Está lá, mas não quer estar. Está lá por algum motivo. É o escravo que está aqui porque ele tem uma dívida. Quem aqui já teve experiência
Você chamou seu marido para ir num lugar, mas você sabia que ele não queria ir. Ele não queria ir, mas ele foi porque você insistiu com ele. Mas ele foi com um bico desse tamanho assim. Já aconteceu isso com você? Não é só o marido, não, a mulher também. Não queria ir, mas foi porque você insistiu. Aí quando você voltou para casa e chegou lá e ficou de bico lá, de carinha pelos cantos. Você conhece uns assim? Aí quando ele voltou, o que você falou com ele? Nunca mais eu te chamo para você ir. Não, mas você não queria que eu fosse? Queria que você fosse, eu queria que você quisesse ir. Mas para você ir do jeito que você foi, não precisava ter ido. Não é assim? E aqui o texto diz que ele servia por quantos anos? 6 anos. No 7º o Senhor falou assim: chega, você pode ir embora agora. Estou te liberando, vai embora. E eu gosto muito de um texto de João 6,26, que Jesus multiplica pães e peixes, e aí Jesus pega um barco, passa para o outro lado, e a multidão vai atrás de Jesus. E a multidão chega e fala assim, fala para Jesus, que hora você chegou aqui? E Jesus olha para a multidão e fala assim: vocês estão atrás de mim, não é por causa de mim. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei lá. Vocês estão atrás de mim, não por causa de mim. Sabe quem eu sou? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão me seguindo pelo motivo errado. E aqui, se for para vocês me seguir desse jeito, é melhor nem seguir. Se for para vocês me seguir desse jeito, é melhor ir embora. Eu gosto muito de Lucas 14:8. Jesus está falando de como a gente deveria nos portar na sociedade, em lugares públicos, como em casamento, festas. E aí alguém gritou: bem-aventurado é aquele que comer pão no banquete de Deus. Aí Jesus conta a história. Ele falou assim: um homem fez uma grande festa e convidou os seus convidados. Quem são os convidados? Os convidados sou eu e você, a igreja do Senhor. Nós já somos convidados para o banquete celestial, amém? Você já é convidado, mas o texto diz que ele mandou o convite, mas ele falou com o servo assim: agora eu quero que você vá na casa de cada um e confirma. Se fosse hoje, mandava um WhatsApp. Se não, vá lá e confirma. Ele chega lá, e ele volta, e você tem que ir. Ninguém vem. Mas por que não vem? Não vem porque eles deram desculpa, falaram assim: um casou, o outro falou que comprou uma casa e tem que ir lá ver a casa, o outro falou que comprou um carro, o outro falou que comprou isso, o outro falou que comprou aquilo. Irmão, quando você olha isso aqui tudo, isso é bênção, amém? Casamento é bênção? Aleluia, pergunta o Léo para você ver se não é. Casamento é bênção, comprar casa é bênção, comprar carro é bênção, comprar terreno é bênção, tudo isso é bênção. Queridos, mas ele disse assim, ó: nenhum desses vai entrar no meu reino, na minha festa. Sabe por quê? Porque eu não sou prioridade na agenda deles, porque eles amam mais as minhas bênçãos do que eu. Lucas 14:26 ele diz: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, os filhos e a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meus discípulos. Ele não está dizendo que as pessoas não amam, ele está dizendo que ama, mas não ama de toda força, de todo o coração, de todo entendimento. Então Jesus está dizendo: não basta você me amar, eu tenho que ser prioridade na sua vida, eu tenho que ser todo para você. Não pode ser meus discípulos. E nos versos 66 de Lucas diz que muitos discípulos disseram assim: dura essa palavra, e muitos deixaram de seguir Jesus. E Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Eles disseram assim: a gente vai para onde, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agostinho disse: é duro de seguir. Irmão, seguir Jesus desse aqui não é fácil, não é?
Seguir Jesus desse jeito aqui não é fácil não. Agostinho disse isso, é duro de seguir, mas é impossível te deixar. Não existe possibilidade de viver sem Deus, de viver sem a presença dEle. Na continuidade do texto, olha como é que isso é forte, 14, 28, olha o que Jesus diz. Quando você for construir uma torre, ele fala no texto, calcula bem, para você não começar e não parar no meio do caminho, aí você vai passar vergonha. Você conhece gente que começou a fazer uma casa e parou no meio do caminho? Fez os cálculos, começou, e no meio do caminho parou. Você passa aí, na cidade você vê, muitas casas pelo meio, pessoas abandonaram, não terminaram. O que isso tem a ver aqui com o texto? Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que você precisa calcular, você está disposto a segui-lo. Você precisa calcular, eu estou disposto a segui-lo? Eu estou disposto a segui-lo do jeito que Ele quer? Você tem que calcular. É isso que Ele está falando. Porque se for para você começar e parar no meio do caminho, é melhor você nem começar. Sabe o que Ele está dizendo? Você quer me seguir? Então calcule, porque para mim seguir não tem que ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Porém, esse escravo aqui, ele declara, não, eu não quero ir embora não, você pode ir embora, não quero ir embora não. Sabe o que eu quero? O que é que ele fala aqui? Eu amo o meu Senhor. Diga de novo assim, eu amo o meu Senhor. Ele disse, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, e não quero sair liberto. Só que aí a gente tem um problema aqui no contexto. O que o texto diz no contexto? Que se ele chegou solteiro, ele sai solteiro. Mas se ele chegou solteiro e casou, a mulher não sai com ele, a mulher fica. Se ele chegou, casou e teve filhos, os filhos também ficam. Aí você poderia me dizer, então pastor, esse escravo está ficando por interesse. Então, queridos, aí você precisa olhar a escala de valores. Como é que está aí no texto? Eu amo o meu Senhor. Primeiro ele ama o Senhor. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. O que esse escravo está entendendo, pastor Félix? É o que o senhor falou aqui. Tudo que eu tenho é por causa do Senhor. Eu só tenho a minha mulher, eu só tenho os meus filhos, eu só tenho a minha casa, eu só tenho o meu carro, eu só tenho o meu trabalho por causa dele. E se eu abrir mão dele, eu corro o risco de perder tudo. Então, esposa, filhos, casa, trabalho, tudo isso, irmãos, é consequências de servir o Senhor. Então, tudo que eu e você temos não é um fim, é um meio, porque o fim é amar o Senhor. O que esse escravo está dizendo? Eu quero servir não pela dívida, não por interesse, mas por amor. O que ele está dizendo? Eu não sirvo pela bênção, mas pelo abençoador. Não é pela provisão, mas sim pelo provedor. Querido, você já adorou o Senhor por motivo nenhum? Você levantou assim, vou adorar o Senhor hoje. Te louvo, Senhor. É difícil demais a gente adorar o Senhor sem motivos, não é? Porque só a gente está aqui respirando, é motivo da gente adorar o Senhor. Mas por que essa pergunta? Porque existe alguma coisa assim, algo muito forte no catecismo, lembra do catecismo? Qual, como vocês sabem aqui, qual é o fim principal do homem? Ninguém sabe, meu Deus. Cadê os ex-presbiterianos? Qual o fim principal do homem? Primeira pergunta do catecismo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por que eu fui criado, irmão? Por que você foi criado? Você acha que você foi criado para você? Você não foi criado para você, irmão, você foi criado para Deus. Eu fui criado para Deus. Nós fomos criados para servir o Senhor.
Salmo 65:1 diz: o louvor te aguarda em Sião. O que ele está dizendo? Senhor, o Senhor é adorado em todos os lugares que a gente está, em todos os lugares que a gente chega, o louvor já te aguarda. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Queridos, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Do mesmo jeito que os cantores adoram o Senhor aqui, você adora o Senhor lá no seu trabalho, não tem diferença nenhuma, não existe divisão. Então tudo que eu faço, tudo que você faz, precisa ser para a glória de Deus. E aí, o moço falou assim: não quero ir embora não, quero ficar. Aí no verso 6, o Senhor dele o levará diante dos juízes, o Senhor o levará diante do público. E aí, interessante que leva ele até uma porta lateral, e na porta, ou no umbral da porta, fura a orelha dele. E aí ele tem um sinal ali, e ele será um escravo por toda a vida. Entendeu? Fura a orelha dele, e ele será um escravo por toda a vida. A Lara disse para mim assim: pai, no dia que eu casar, eu quero que o senhor chore. Eu falei assim: você está muito enganado que eu não vou chorar. Convido o pastor Félix para ele fazer o casamento, ele chora. Pastor Gedimar, chora. Senhor, eu não vou chorar não. Aí eu fui no casamento do Léo, também que eu estava de óculos escuros. Ô pastor, chorei, irmãos, as lágrimas desceram. Eu falei assim: meu Deus, eu estou chorando aqui, imagina que a minha filha casar. Eu tinha certeza, mas eu chorei por quê? Porque eu vi aqui aquela aliança deles com o Senhor, de um dizer para o outro assim: a gente agora vive um para o outro. A partir de agora eu não vivo mais a minha vida, eu vivo para você. O Léo vive para a Vitória vive para o Léo. E não é só que chorei não, um monte de gente chorou. No dia do meu casamento também as pessoas choraram. As pessoas não, as moças choraram. As moças choraram, irmão. Você olhava assim para as meninas, tô chorando. Por que elas choraram? Porque nunca mais elas iam ter uma oportunidade. Por quê? Porque agora eu estou aliançado com a minha esposa, eu estou casado, eu pertenço a ela e ela pertence a mim. Assim é quando você serve o Senhor. O mundo agora não tem chance com você. Sabe por quê? Porque você não vive mais para o mundo, agora você vive para Ele, você pertence a Ele, você está aliançado com Deus. Você lembra quando Deus libertou o povo da escravidão no Egito? O que tinha que fazer? Tinha que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. E o sangue era o sinal. O sangue do escravo nos umbrais da porta não remete para isso? É um sinal. Um sinal de quê? Que naquela casa existe um servo da orelha furada, existe alguém que ama o Senhor, naquela casa tem alguém que é protegido pelo Senhor, naquela casa tem alguém que ama o Senhor. Queridos, servir o Senhor não é ser escravo, é ser livre. Diga assim: servir o Senhor não é ser escravo, é ser livre. Queridos, Jesus não morreu na cruz para nos escravizar, mas para nos libertar. A cruz é lugar de libertação, lugar de cura, lugar de vitória. Por isso que Paulo disse: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembra quando Paulo está em Atenas? E eu gosto de uma frase que ele diz. Ele diz assim: diz os profetas de vocês, os profetas não, os poetas de vocês. E eu faço minha essas palavras, diz Paulo.
Eu faço minhas essas palavras em relação a Deus, porque nele eu vivo, porque nele eu me movo e porque nele eu existo. Olha o que Paulo está dizendo: porque nele eu vivo, porque nele eu me movimento e porque nele eu existo. O que Paulo está dizendo? É o meu amor pelo Senhor que me move. Esse amor pelo Senhor que tem que me mover e tem que te mover. Então aqui, queridos, todos que olhavam para o escravo da orelha furada, pensavam: este serve por amor. Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, elas percebem que você serve por amor. O escravo, ele traz no corpo as marcas de quem pertence o Senhor. Gálatas 6,17 diz: não me inquiete, Paulo diz, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Escravo, irmãos, por amor, não é dominado, não é oprimido, não é conquistado, mas ele decide estar nesse lugar. Gálatas 4,7 diz: quando você ama o Senhor, você não se sente escravo. Você não é mais um réu diante de um juiz. Você é um filho diante de um pai. O escravo, por amor, ele não recebe o espírito de escravidão, mas de adoção. Eu era escravo de Satanás, mas agora eu sou livre. Jesus me comprou, Jesus me tirou do império das trevas e me trouxe para o seu reino. A grande pergunta para mim e para você hoje é: você gostaria de servir o Senhor por amor? Você está disposto nesta noite a abrir mão da sua liberdade? O que diz Romanos 10:9? Se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. Diga assim: se com a minha boca, não, vocês não falaram, fala assim: se com a minha boca eu confessar que Jesus é Senhor, eu serei salvo. Você entende aqui que o objeto aqui não é Salvador, é Senhor. Você conhece gente, você vai falar de Jesus para ele fala assim: não, aqui, eu não tenho que aceitar Jesus não, eu já aceitei. Já aconteceu isso com você? Você olha para o cara assim, você que acha que você aceitou, você aceitou nada. Mas irmãos, ele está certo, ele aceitou Jesus. Porque quem só aceita Jesus não muda de vida. Não muda de vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é salvador de quem ele não é Senhor. Então, antes dele ser salvador, ele precisa ser Senhor. Fala comigo assim: ou ele é meu Senhor, ou eu estou fora do projeto de salvação. Irmão, isso aqui é muito sério. Ou ele é o meu Senhor, ou eu estou fora do projeto de salvação. Sabe o que é Jesus ser meu Senhor? É Ele ser o dono da minha agenda, é Ele ser o dono da minha vida, é Ele ser o dono de tudo. Ou Ele é seu Senhor, ou você está fora, ou eu estou fora. Mas aí, você poderia dizer para mim: mas pastor, a salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Então, aí você tem um problema aqui, ó. Você merece ser salvo? Claro que não, nem eu. A gente merece para o inferno. Mas é a graça de Jesus. Mas a gente tem uma questão aqui, ó. Se você for para Mateus 13:44, olha o que ele diz lá: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Aí, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo.
Aí um homem, ele acha o tesouro, o que ele faz? Naquela terra, ele esconde o tesouro, ele pega tudo que ele tem, e vende, e vai lá e compra aquela terra. Quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus custa tudo o que você tem. Diga para a pessoa do seu lado assim: o reino de Deus custa tudo o que você tem. O reino de Deus custa tudo que eu tenho. Então você poderia me dizer: então eu tenho que pagar? Você lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Pega tudo que você tem, dá para os pobres. Depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O que o Senhor está falando para ele? O reino de Deus custa tudo o que você tem. Você não vive mais para você, você vive para Ele. O pastor Félix falou que nada é seu, tudo é dele. Mas aí você pergunta: então tem que pagar? Aí eu vou contar uma história aqui da Lara. E ela tentou negociar comigo para eu não contar. Ela disse assim: pai, por favor, não conta. Eu falei assim: se você me pagar, eu não conto. Eu falei assim: pai, não conta. Eu falei assim: por que você não quer que eu conte? Eu não quero que o senhor conta, porque a igreja ouve isso e acha que eu estou errada. Então vamos lá. Dia dos Pais, a Lara queria me dar um presente. E aí no sábado ela me convidou para a gente ir ao shopping, para ela comprar o presente para mim. Mas sábado eu tinha um futebol, ela falou assim: não vai dar que eu tenho futebol, não vou. Ela ficou brava demais. Você vai deixar no shopping, comprar seu presente? Eu falei assim: então Lara, eu já tinha esse compromisso, não vou furar. A gente pode ir outro dia. Tá bom, então, e na sexta eu já tinha um compromisso, não pude ir. Aí eu falei assim: eu posso segunda. Irmãos, nós somos segunda. Aí ficamos conversando, todo mundo alegrinho. Queridos, aí quando eu comprei o sapato, que eu peguei na minha mão assim, e saí da loja, sabe o que ela falou? Nunca mais o senhor faz isso. Nunca mais o senhor faz isso. Fazer o quê? Eu chamei o senhor na sexta, o senhor não quis ir? Eu chamei o senhor no sábado, o senhor não quis ir? E agora o senhor veio o dia que o senhor quis, na segunda-feira. E ela falou assim: se o senhor fizer isso de novo, eu não te dou mais presente. Irmão, você imagina você ouvir um negócio desse, depois de um presente na mão? Irmão, não vontade de jogar aquele presente fora. Fiquei bravo demais. Eu fiquei bravo. Eu falei aqui: escuta aqui. Escuta aqui. Esse presente que você me deu, quem vai pagar sou eu. Você está vendo essa roupa que você está vestido aí? Essa roupa aí, foi eu que comprei para você. Você está vendo aquele carro que está lá no estacionamento, lá que você vai entrar dentro dele? Foi eu que comprei. Você vai andar nele. A gasolina, eu que coloco. Aquela casa que você mora lá, aquele quarto que você dorme lá, eu comprei. Quando eu falo minha mulher também, nós somos uma só carne. A gente comprou. Tem aquela escola que você estuda lá? Quem é que você acha que paga? Eu que pago. Tem o lanche que você vai lanchar daqui a pouco aqui no shopping? Eu que vou pagar. E vou te falar mais: nem você pertence a você mesmo. Quem fez você foi eu com a ajuda da sua mãe. Ah, mas não é você, foi eu que fiz. Aí você poderia dizer: mas a menina saiu dela. Mas antes de sair dela, saiu de mim. Você está entendendo, queridos? E muitos de nós somos como a Lara em alguns momentos. A gente acha que a gente está certo. A gente acha que a gente é dono de tudo. Você e eu não somos dono de nada. A gente é um escravo. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus, queridos. Você não tem nada, eu não tenho nada. Tudo é de Deus.
Então, eu estou dizendo para quando você me dá alguma coisa, você me dá alguma coisa que pertence a mim. Quando você traz alguma coisa ao Senhor, você está dando alguma coisa que pertence a Ele. Nada é meu, nada é seu, tudo é de Deus. Pedro diz: não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram comprados, regenerados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele me ama, Ele te ama. Por isso que a gente pertence a Ele, por isso que a Lara pertence a mim. Tiago 4,15 diz: ouço agora o que vocês dizem. Amanhã, você já falou assim: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou para tal lugar. Ele diz: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou comprar isso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar. Ele fala assim: quem são vocês para dizer isso? Vocês são como neblina que o vento espalha. Ao invés de dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. A gente não é nada, nada é meu, nada é seu, tudo é de Deus. Querido, um dia que eu entendo isso, o dia em que você entende isso, você não vive mais, Cristo vive em você e em mim. No dia que eu entendo isso, eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dele. No dia em que eu entendo isso, eu estou em Cristo como o peixe está na água, eu estou em Cristo como a ave está no céu, eu estou em Cristo como a raiz de uma árvore está na terra, eu estou em Cristo como a semente da laranja está na laranja. Quando eu entendo isso, eu só lamento por viver indiferente, eu lamento por não te amar como eu deveria te amar. Eu lamento e digo: Senhor, eu preciso me tornar um servo, um escravo, por amor. Vou chamar a equipe aqui. Eu gosto muito de uma frase de Immanuel Kant. Ele disse assim: liberdade é fazer o que você não quer fazer. Liberdade é fazer o que você não quer fazer. Então, amar o Senhor não é uma escolha, é uma decisão. Eu decido, eu vou amar o Senhor. E a grande pergunta é: o que leva uma pessoa que pode ser livre, decidir ser escravo? O que leva? É entender que aquilo que eu entendo ser escravidão, quando falamos de Deus, se torna o lugar de maior libertação. Agostinho de Hipona dizia: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. E eu termino com uma frase de Jim Elliot. Ele diz assim: não é tolo aquele que perde o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que ele está dizendo? Não é tolo aquele que perde aquilo que não pode reter. Às vezes, irmão, a gente está priorizando aquilo que a gente não vai ter. Você prioriza aquilo que você não vai ter, aquilo que você não pode reter. E ele diz: não é tolo aquele que perde o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. O que você vai decidir? O que eu vou decidir? Eu não posso viver aqui para mim, eu tenho que viver para a glória de Deus. O céu não é o meu destino. Você acha que o céu é o seu destino? Não é. Se você acha que o céu é o seu destino, você está errado. O céu precisa ser a minha e a sua motivação.
O que me motiva a viver nessa terra é o reino de Deus, é a casa de Deus, é viver não para mim, mas viver para a glória de Deus. Você pode ficar de pé. E a grande pergunta é: você está disposto? Você está disposto a servir o Senhor por amor? Eu queria que você cantasse essa canção. Eu queria que você cantasse essa canção como se fosse uma oração. Você e eu que fazemos isso, é uma decisão. E cada vez mais diminuindo. Diga a Ele. Porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele o meu prazer está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Aleluia! E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Alarabaxi, alarabaxi. Alarabaxi, alarabaxi. Queridos, nessa noite eu quero mudar o apelo. Normalmente a gente pergunta: quem gostaria de entregar a sua vida para o Senhor? Quem gostaria de aceitar Jesus? Não é isso que eu quero te perguntar nessa noite. E esse apelo é para mim. Esse apelo é para você. O que você vai decidir? Você está disposto nessa noite a renunciar? Renunciar a sua vida? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a servir o Senhor por amor?
E eu já estou aqui na frente. E eu tenho dito para Deus: Senhor, eu preciso servir o Senhor por amor. Eu preciso fazer isso. Eu preciso renunciar. E essa pergunta que eu faço para você: está disposto a fazer isso? Porque a gente fala, irmão, mas a gente não vive. A gente fala, mas a gente não vive. A gente fala que serve por amor, mas serve em nada. A gente fala que está gastando, mas não está gastando. Está gastando pela gente. Eu não estou falando de você, eu não estou falando de mim. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que eu sou o primeiro a dizer: Senhor, eu estou disposto a renunciar. Enquanto a gente canta, se você está aqui nessa noite, como igreja, como visitante, você está disposto a renunciar? Sai do seu lugar, vem à frente e diz: Senhor, eu estou disposto a renunciar. Estou disposto a viver por amor. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Aleluia! Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Diga! Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Diga pra Ele! Diga pra Ele! Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Diga, declare! todos os meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Lalabaxiria. Está nele, veja o que ele faz, consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá,
Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Eu estou me lembrando aqui, Senhor. Um dia, uma palavra como essa eu disse para o Senhor, alguns anos atrás. Eu falei: Senhor, se tem alguma coisa que eu tenho, se é a casa que eu tenho, se é o carro que eu tenho, se é o que eu tenho, se está me impedindo de servir o Senhor como o Senhor quer, eu autorizo o Senhor a tirar. Eu autorizo o Senhor a tirar, porque o que vai adiantar isso? E eu lembro que o Senhor falou para mim: meu filho, eu não quero tirar nada seu, eu quero te dar mais, eu quero te abençoar, eu só quero que eu seja prioridade na sua vida, eu só quero ser o dono da sua agenda, eu só quero ser o Senhor da sua vida, eu só quero ser o centro da sua atenção, eu só quero que você me ame mais do que tudo. Ah, Senhor, mas o tempo foi passando, em alguns momentos eu me perdi, e eu não estava conseguindo fazer do Senhor o centro de tudo. Mas a gente entendeu, eu entendi, nós entendemos nessa noite que não dá para viver assim. O Senhor precisa ser o Senhor da nossa vida. E nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor, diante da sua presença, diante da igreja, para renunciar às nossas vontades e viver para a glória do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para sermos o escravo da orelha furada. Nós queremos ser marcados pelo Senhor. Nós queremos nessa noite nos aliançarmos com o Senhor. Ah, Jesus, nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam que somos um escravo por amor. Queremos que as pessoas olhem para nós e digam: ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai um jovem, ali vai um adolescente, ali vai uma criança que serve por amor, alguém que vive para a glória de Deus. É isso que a gente quer, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui como servo da orelha furada, como aquele homem para dizer: eu amo meu Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero renunciar à minha liberdade, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para o Senhor, eu não quero viver para a minha glória, eu quero viver para a glória do Senhor. Porque eu entendi, nós entendemos que nada é nosso, tudo é do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Permaneça um pouco.